verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. Mas pratica o quê? Você pode perguntar. A lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Você pode perguntar, mas o que é a maior pureza? É amar promovendo a vida desde o mais ínfimo momento, da mais ínfima expressão, à sua maior grandiosidade. Quem nos conduz até vocês é o César Ayala. E eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. O tema de hoje, o verdadeiro homem de bem. Gratidão a vocês, espectadores, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos, tudo e todos que em nome do Cristo, em nome de Deus, nos auxiliam nessa imensa caminhada. Vamos trocar em miúdos mais alguns detalhes dessa temática que já abordamos N vezes, mas sempre podemos acrescentar mais um ponto neste conto. O bem de todos é o eterno princípio. Está em Evolução em Dois Mundos, com André Luiz. Se o bem de todos é o eterno princípio, o que é o bem? O homem de bem é aquele que promove a vida. Ele, como agente da própria vida, se promove promovendo a própria vida. Como é isso? Ele tem no amor o elemento que compreende. Na justiça, o elemento que corrige. E na caridade, o elemento que salva, que ilumina, que liberta, por intermédio da responsabilidade que assume. Então, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, algo que foi extraído da questão 918 do Livro dos Espíritos, e aqui foi acrescentado um ponto no conto, e no Evangelho tem uma frase inteira a mais. Lá no Livro dos Espíritos se encontra: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele se interroga na consciência para ver se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. E cá no Evangelho tem esse ponto no conto a mais. Ele vai nesta interrogação ver se não negligenciou voluntariamente nenhuma oportunidade de ser útil. Colocado esse ponto no conto, o resto é igual. Se ninguém tem o que queixar-se dele, e se fez a outra em tudo que gostaria que lhe fosse feito. Então esta tese, a lei de amor, justiça e caridade, é de Allan Kardec, segundo Joana de Ângeles, conforme consta na obra No Rumo da Felicidade. E ela explica. Esta explicação, melhor dizendo, o amor compreende, a justiça corrige e a caridade salva, é de Joana de Ângeles. E sabemos que ela estava lá. Ela presenciou isso em loco, ela participou da codificação. Assim, então, se ele pratica, na prática, ele faz isso desde o mais ínfimo ser ao mais elevado astro, com o mesmo amor, com o mesmo nível de consciência, sabendo que a base da vida é a luz. Tudo é feito de luz. A luz primordial, seu fascículo menor, é o que chamamos de espírito ou mônada, átomo, mais átomo primitivo, mônada primitiva, ou espírito como princípio inteligente do universo. Assim, ele vai respeitar esses elementos desde a sua mais tenra expressão, porque ele está interferindo com o seu pensar para promover
ou malversar. Porque você está interagindo com esses elementos se você tem esse conhecimento, esse propósito e valores na origem da vida. Pode ser no Akasha, no fluido cósmico, na matéria mental. Pode pegar mais adiante, como bioenergia, como infracorpúsculos, como alguns elementos subatômicos, intraatômicos. Ainda não consegue? Átomos. Tá difícil? Moléculas, água. Então já fica mais fácil. Moléculas, células, os tecidos, vegetais, animais. O que não sabemos confeccionar, alguém vai nos entregar pronto, até que aprendamos a edificar a própria vida e poder dizer, como Leon Denis assim afirma: a mim mesmo me fiz através das idades. Hoje conheço a grandeza que há em mim. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Esse livro vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo seu esforço constante. Inspirem, se acalmem. Eu vou interrogar a minha consciência para ver se não violei a lei. Se fiz a outra em tudo que gostaria que me fizesse. Se ninguém tem o que queixar-se de mim. Se não negligenciei voluntariamente nenhuma oportunidade de ser útil. Se eu estou amando na sua mais límpida pureza, ou seja, obedecendo à lei e a cumprindo nos mais ínfimos detalhes na expressão da própria vida. Inspirem, sabendo que pelo ar que expiramos está entrando moléculas, composta de átomos, que vieram na sua quase completude da intimidade do Sol. Sol que é abastecido por outros seres ou por outros sóis, na sua interação dentro de uma constelação, dentro de uma galáxia, dentro de um universo, porque tudo é interligado. Vemos o sistema solar como um corpo. Cada planeta é um dos seus sistemas. Nós podemos observá-lo apenas como um átomo. O Sol é o núcleo central e os demais são os elementos que nós chamamos de elétrons, circulando em torno do núcleo. Núcleo central, próton, o nêutron. A vida só acontece no mundo dos elétrons pela transmutação desse núcleo central. E a consciência é o que esse Sol sabe fazer pela promoção da própria vida. Então, se o fóton num átomo nasceu da promoção dos elétrons, os elétrons nasceram da promoção dos prótons, que nasceram da transmutação dos nêutrons. E esta vida, o que há de mais nobre no átomo, que forma esse cinturão de fótons formando a sua própria consciência, é o que chamamos de magnetismo. Ele é o magnetismo em si, como consciência do átomo, e também pode manifestar magnetismo de um outro átomo, porque ao juntar-se com outro, junta-se as consciências nesse magnetismo divino. E essa consciência se amplia agora com dois átomos, para que ambos cresçam. Pode imaginar o cloro e o sódio, formando o cloreto de sódio.
A consciência se expande porque agora, além de ter a experiência individual, tem a experiência em comum. E vai expandindo. E agora eu posso interrogar a consciência do cloreto de sódio para ver se não violamos a lei. Se não comemos sal demais. Se não desperdiçamos o sal. Se não malbaratamos os recursos. Isso é interrogar a consciência para ver se não violamos a própria lei. Você pode fazer isso com a consciência de qualquer estágio da vida em ti. Inspirem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, sabendo que o amor que compreende é a lei que governa a vida, é a virtude em si. A justiça que corrige é a consciência que ele tem da própria lei, a cada um segundo suas obras. A caridade que salva é o seu processo de iluminação e expansão consciencial, onde ele passa a ser o gestor da própria vida. Então é salvar-se dos seus próprios tormentos, como afirmam alguns autores. Eu estou salvando-me de mim mesmo, porque eu não faço a outrem senão aquilo que faço a mim. Tudo que faço aos outros é a mim mesmo que faço. Então inspirem, se acalmem e já vá pensando no próprio título. Pensar. O pensamento cria forma. Sentir. O sentimento cria vida, qualifica a forma que pensou. Falar. Falar coloca em movimento o que foi pensado e qualificado, pensado e sentido. Viver. Torna realidade o que foi pensado nobremente, sentido harmoniosamente, falado lucidamente e vivido conscientemente. Inspirem, se acalmem. Tudo está em paz. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. Não é teoria. A lei de justiça que corrige. De amor que compreende. Da caridade que ilumina, porque a caridade é a iluminação consciencial. É o ser que se torna autor do seu destino, que gerencia a própria vida. Ele sabe que o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, em suas múltiplas expressões. E a atração que a lei, quase que lá do início, é o amor para a matéria inorgânica, porque a atração se faz amor. Assim como um aminoácido se faz proteína, assim como um fóton se faz elétron ou qualquer parte do átomo, quem desce é porque subiu. Só desce quem subiu. 11 974 440770 é o nosso WhatsApp para você adquirir um dos nossos livros ou nos convidar para palestrar. Gratidão ao César Ayala, a vocês, espectadores, às empresas, emissoras parceiras, a todos os corações solidários e fraternos. Enfim, toda a vida, do mais ínfimo ser ao mais elevado astro, que nos ajuda na promoção da própria vida. Lembrando, 5º programa desse bloco será Eu Sou o que Penso e Vivo o que Falo. Então voltaremos com o 19º programa, Pensar, Sentir, Falar e Agir. Namastê.